Está no ar o Notícia Entrevista e vocês sabem que eu gosto sempre de trazer aqui no programa, além de muita informação, gosto de trazer notícias inspiradoras, histórias de pessoas inspiradoras para ajudar a gente a olhar a nossa vida com uma outra perspectiva, com mais fé, com mais esperança, virar a chavinha, sabe? Fazer diferente. Por isso que hoje a história desse homem é tão marcante e é tão importante. Quando eu conheci a história dele, eu falei, eu tenho que entrevistar ele para o programa. Ele teve uma perda muito, muito importante na vida dele. Depois ele foi para um leito de hospital, ficou entre a vida e a morte. E depois dessas experiências tão marcantes, ele falou assim, não, vou dar um outro rumo para minha vida. Vou pegar o meu Uno, meu Fiat Uno, sem ar-condicionado e vou sair pelo mundo. E isso ele fez. Conheceu 32 países a bordo do seu Fiat Uno e vai contar essa experiência pra gente, vai motivar a gente a querer mais, a ir além, que é o Luiz, que é do 1 a Uno, em homenagem ao Sandro, que é o Fiat Uno dele. Primeiro, muito obrigada por receber a gente aqui. Muito feliz Sua de estar história com vocês é incrível. Obrigado, poxa, é legal estar com vocês, batendo esse papo aí, contar um pouquinho da nossa trajetória de vida, de superação, muita superação e de realização de sonhos, que eu acho que é o que mais me move assim a ter esse projeto. Então me conta, como tudo começou? Foi no meio de uma dor, né? Foi através de uma dor, primeiro de uma separação de um ex-relacionamento de 4 anos. E depois de um mês a perca da minha avó, que foi uma mãe para mim, foi ela que me criou e tal, e eu passei a vida inteira com ela, até o último dia da vida dela, eu cuidei dela até ela morrer. E depois disso eu me peguei... Da perca dela, eu me vi muito triste, assim. Depois veio pandemia, naquele ano foi uma pancada atrás da outra, assim, e eu me vi num buraco, assim, comecei a ficar muito triste, a querer só ficar trancado dentro do quarto, não queria ver nem o sol, não queria ver, não queria viver, cheguei a pedir a Deus para me levar daqui, porque não via mais significado, nem nada para estar aqui, para viver, tava bem mal, assim. Bebia muito. Coincidiu que eu tinha esse Uno. Esse Uno era um carro que era da minha ex-sogra, né? Eu comprei ele em 2017, muito antes de tudo isso. Nunca imaginava que quando eu comprei ele, ela vendeu para mim pela metade do valor da época, que ela queria se desfazer do carro. Eu tinha uma moto que eu vendia, na época eu vendia acessório de celular aqui na região. E eu trabalhava com essa moto e minha ex-mulher falou, não, pega o carro da minha mãe e tal, que é mais seguro. Eu acabei pegando o carro. Imaginava que eu estava pegando o carro, peguei até meio contrariado, assim, porque imaginava que era o carro que ia mudar a minha vida, né? Até o título do meu livro é a história do carro que mudou minha vida. E literalmente mudou minha história. E eu tinha esse carro e gostava de viajar, já tinha um histórico de viagem, de mochila, desde 2013. Ah, você já gostava disso, então? Já era algo que você já praticava? Sim. E eu amava estar na estrada, eu amava estar dirigindo, eu amava estar conhecendo pessoas. E foi uma forma que eu encontrei, falei, por que não? Mas como que deu essa viradinha de chave, assim, no meio da dor, né, que você falou, não, agora eu vou fazer isso. Como que aconteceu? De querer sair dessa depressão, que eu tive a ideia de montar o carro, foi uma coisa muito básica. Eu não sabia mexer nada de montagem de carro, de cortar madeira, de nada disso. Não tinha nem ferramenta, eu peguei emprestado da minha tia, peguei uma furadeira, eu peguei uma serra do meu padrinho, comecei a medir o carro aqui, nesse lugar que vocês estão vendo aqui, foi aqui onde tudo começou. E montei uma estrutura de uma cama e um baú assim, comprei um fogão e foi daí que eu comecei a viajar. O plano inicial nunca passou pela minha cabeça, um dia eu vou chegar em Nova York, ia chegar em Paris, Londres, Itália. Nunca passou pela minha cabeça. A ideia era, preciso sair daqui, preciso melhorar, queria conhecer gente, queria me autoconhecer também. Eu nunca tinha feito isso por mim. Nunca tinha viajado sozinho. E a primeira ideia era, vou ter Ubatuba e de Ubatuba vou ter Angra dos Reis. Essa era a ideia inicial. Era inicial. Era isso. Pronto, acabou. Nunca na época ia imaginar. E sem data para voltar, você foi? Sem data para voltar. Fui. Na época eu trabalhava aqui vendendo acessório de celular, ficava um mês trabalhando.
Um mês eu ficava viajando. Isso foi em 2022? 2021. 21. Comecinho de 21 eu comecei essa história de viajar. Aqui perto, litoral, depois eu fui pro interior e tal. E eu ficava um tempo aqui, juntava um dinheiro e ia pra estrada. Aí voltava. Depois isso foi diminuindo, né? Eu ficava mais tempo na estrada do que aqui, aí depois foi mudando a chave, assim. E quando que foi que você falou assim, vou para os Estados Unidos, quero ir para Times Square? Essa coisa dos Estados Unidos, ela surgiu numa cama de hospital. Depois disso, em janeiro eu comecei o projeto, fui viajar pelo litoral. Aí, em julho eu tive essa crise de apendicite, que foi uma crise muito aguda, foi uma cirurgia meio de emergência. O médico falou, a gente vai ter... Começou uma dor do nada, assim, muito forte no abdômen. Eu fui pro hospital, fizeram exame e falaram, vai ter que te operar agora, porque já tá te estourando aí, se estourar você morre. Tipo, um negócio de emergência, assim, tipo, num dia anterior eu tava com meus amigos conversando aqui e no outro dia eu já tava na beira da morte, assim, tipo, risco de vida. Eu falei, meu Deus, como a vida é, né? É, verdade. E aí eu fiz a cirurgia de emergência, foi muito ruim, muito difícil, assim, fiquei 5 dias internado, achei que ia morrer. Teve dia que eu falei, não vou aguentar não, eu vou... E aí eu falei, se eu conseguir sair dessa aqui, agora eu vou fazer uma viagem grande com o meu carro, eu vou pegar e eu vou tentar chegar até os Estados Unidos com ele. Então foi na cama de hospital, numa crise de apendicite, quase morrendo, eu tive a ideia de pegar o carro e ir para os Estados Unidos. Depois de 45 dias, contrariado até por médico, que eu não podia nem andar, fazer força, eu peguei o carro que eu não aguentava mais ficar. Eu falei, eu vou fazer uma viagem teste para testar o carro, ver o que eu preciso, para daí fazer essa viagem para os Estados Unidos. Foi aí que eu tive a ideia de viajar aqui pelo Brasil, pelos sertões do Brasil. Aí eu saí daqui, fui até Goiás, fui até a Chapada dos Veadeiros. Nossa! De lá eu fui até o Tocantins, no Jalapão. Que demais! Eu entrei dentro do Jalapão com um Uno, que eu não recomendo, atolei um monte de vezes lá. Fui tirado por caminhonete 4x4 várias vezes, não vi nada do Jalapão. Você me perguntava, o que você viu do Jalapão? Não viu nada. Só vi buraco e terra, Não acredito. eu só ficava atolado, é muito difícil andar lá. Passei pelo sertão da Bahia, fiz uma ação social no sertão da Bahia com uma família. Que legal. A gente doou um monte de alimento, brinquedos, a gente conseguiu arrecadar R$4.000 e eu fui lá, ajudei essa família. Depois eu conheci a Nina. A Nina, cachorrinha. Conta a história da Nina. A Nina foi eu sempre dormi em posto de gasolina, assim, com o carro. E ela, num posto que eu tava dormindo numa cidade chamada Sussuarana, no sertãozão da Bahia mesmo, bem sertão. Ela apareceu toda magrelinha, assim, ficou rodeando o carro, a gente ficava junto, ela ficava perto, sempre perto. E aí eu perguntei pro dono se eu podia levar ela, eu gostei muito dela, sabe? Ela parece que gostou de mim, e ele falou, não pode levar, porque a cachorra é minha. Ixi! E aí eu acabei que depois eu fui conversar com a esposa do dono, ela falou, olha, pode levar essa cachorra, porque ele não cuida direito dela, e se tu quiser pode levar até o gato que tem aí, que não cuida dela. Eu peguei ela, tava com anemia, a gente levou no veterinário, tratamos ela, e ela veio viajando comigo, fomos pra praia, Porto Seguro, Ilhéus, ela entrou no mar, vixe, a gente viajou junto. Foi uma boa companhia de viagem? Que legal. Foi muito legal, e aí a gente veio pra cá, pra São Paulo, e tá hoje, faz 3 anos já. Tá com nós aí. Que belezinha. E no Brasil, né, você viajou bastante aqui dentro. Qual o maior perrengue, assim, e qual o momento mais emocionante? Cara, o momento de perrengue, quando eu tava nessa cidade no sertão da Bahia, chama Bom Jesus da Lapa, eu tomei um golpe, chama golpe do Barrinha. Eu durmo num posto, parei num posto para dormir, aí de madrugada eles vieram, um cara vem, ele estoura a coifa embaixo do seu carro, assim, ele solta o parafuso do eixo, aquele parafuso do meio ali, ele deixa solto. E aí a hora que você sai de manhã, acorda, vai sair com o carro, ele fica lá na ponta do posto vestido de mecânico. Aí eu tava saindo com o carro e deu um grito assim, para aí que a sua roda tá solta. Aí ele vem, sua roda tá solta, mas fica tranquilo que eu vou arrumar, sou mecânico, ou seja, no final, resumindo, ele planta o problema aí de madrugada, ele mesmo, para depois ele arrumar e compra um preço exorbitante, assim. Uma coifa aqui custa R$100, ele me cobrou 1.000, entendeu? Então, é um golpe muito comum no sertão da Bahia, foi em Bom Jesus da Lapa. E nessa mesma cidade que você perguntou uma coisa emocionante, foi de eu ter ajudado essa família.
Essa família, eu cheguei lá nessa cidade, chama Bom Jesus da Lapa, fica na beira do Rio São Francisco. Eu parei para ver o rio e tal, filmar assim, na época eu fazia muito conteúdo no Instagram, e veio 2 menininhos, um de 7 e um de 11, chamado Anderson e Marcos. Ele começou a olhar o carro, gostou, "Ô, tio, que legal o seu carro, de onde você tá vindo e tal", começamos a brincar, fazer vídeo, dançar, dei comida para eles, ele falou assim para mim, "Você quer ir lá conhecer minha casa?" Acabei indo lá, cheguei, era uma casa bem carente assim, bem precária, uma família muito grande, várias crianças de colo. Ainda eu lembro que eu tinha alguns mantimentos no carro, deixei lá, tinha R$ 200, deixei com eles. Eu fiquei ali com a pulga atrás da orelha e falei, meu Deus, esse que eu deixei aí não vai fazer nem cosca aí perto do que eles necessitam. À noite, na parte da noite, depois desse episódio, eu fiz uns stories para meus seguidores na época, eu tinha 7 mil seguidores. Falei, gente, essa família que eu conheci hoje, queria ajudar eles mais, queria levar uma cesta básica para eles. Quem puder me ajudar, pra gente juntar um dinheiro, comprar uma cesta básica, eu vou deixar aqui meu Pix. Deixei, eu fui, acordei no outro dia, tinha R$ 4.000 na conta. Que legal, nossa. Que os seguidores foram ajudando e tal. Que bacana. E aí eu lembro que era perto do Dia das Crianças, fui lá, comprei um monte de brinquedo para eles, eu enchi o carro de brinquedo e poder fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para mudar a realidade, de alguma né? forma, né? É muito emocionante. Você pode conhecer várias realidades, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Sim. na Europa também, outra realidade, né? Não, são vários. Por exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, são vários países, assim, várias realidades. Aqui a gente é um estado muito rico, muito próspero. A gente tem água encanada, tem saneamento. Você já anda aí para dentro de Goiás, Sertão da Bahia, Tocantins, já muda a coisa, já não tem saneamento. Onde eles moravam lá, por exemplo, a água que eles consumiam via do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, onde passa ali, é muito sujo, muito barrento, é uma água feia, sabe? Então, é diferente os Brasis e é onde que o dinheiro do governo não chega, sabe? Não chega, O imposto paga, mas não chega, a corrupção desvia. Tem todos esses problemas, eu vi muito essa realidade, é muito triste. Muito triste. Você relata um pouco disso no seu livro? Sim, tem tudo lá, fotos. No Instagram tem todos os vídeos aí e tal. Né? Um a uno, você já entra lá, já começa a seguir, ele tá sempre postando, os vídeos são muito legais, ele chegando nos países, mostrando, né, as peculiaridades de cada país, de cada estado, de cada cidade, é muito, muito legal. Eu quero que você me conte sobre a sua chegada, né, nos Estados Unidos, que era um grande sonho, chegar na Times Square, né, e levar o Sandro, que é o Uno, para lá. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho. Você não saia daí, tem muita coisa bacana ainda para a gente ouvir dele. Então, até já. Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje eu tô aqui na casa do Sandro, que pegou o seu Fiat Uno sem ar-condicionado e viajou 32 países. Foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, viajou o Brasil. E agora aqui do meu lado tá ele e a Nina, que ele resgatou na Bahia e que ela também participou de muitas dessas viagens com você, né? Ela foi um pouquinho assim, desde quando eu adotei ela tava bem magrinha, a gente levou no veterinário, cuidamos dela. Ela veio viajando comigo, foi para Ilhéus, Porto Seguro, foi na praia, curtiu demais. E hoje ela mora aqui comigo, com meu pai. Eu quero que você conte pra gente, né, que você estava falando que a sua vontade era conhecer, levar o Sandro, que é o seu carro, para Times Square. E você realizou isso, você fez isso. Sim. Como é que foi todo o percurso até chegar lá? É doido você falar isso, tipo, hoje pensar, você conseguiu realizar, né? Tipo, era um sonho de adolescente, eu tinha um quadro na parede do meu quarto, que era Times Square. Tá até hoje no meu quarto, eu olhava aquele quarto, eu ficava imaginando, um dia eu vou chegar aí, um dia eu vou chegar aí, vou conhecer. Eu nunca imaginava que ia chegar de Uno, imaginava que ia de avião, normal, né? Geralmente, né? E aí, cara, foi uma das coisas que me emocionou muito quando eu tava chegando, assim. Aí eu comecei a ver Manhattan, assim, de longe, os prédios, assim. Eu via o painel do Uno, olhava pra Manhattan e falei, meu Deus, olha quão longe que eu tô, cara. Não acredito que eu tô em Nova York. Quando eu cheguei na Times Square, eu fui direto pra lá, cheguei à noite. Aquele monte de telão, assim, um monte de gente. A única coisa que sabia era subir em cima do carro, a bandeira do Brasil, gritava. Eu falei, não acredito, eu consegui chegar. Quem tava com você lá?
Sozinho. Sozinho? Eu encontrei um pessoal lá que eu tinha conversado com eles pela internet, eles foram pra lá, fizeram alguns vídeos pra mim. É, porque no Instagram dele você vê essa cena que ele tá Sim, contando. Você vê ele lá em cima, né, na Times Square. Eu cheguei sozinho lá, tal, encontrei eles lá. Mas, cara, foi uma emoção ímpar, assim, na minha vida, que eu nunca mais vou esquecer essa cena, assim, de chegando lá. Era tudo e mais do que eu imaginava. Nova York é linda, eu sou apaixonado por causa daquela cidade. Depois ainda eu voltei várias vezes lá. Olha só. Voltei umas 3, 4 vezes na cidade. Que legal. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Foram 9 meses dessa com o Uno e agora no final do ano foram 2 meses com outro carro, com um carro que eu peguei lá, americano, mesmo que eu dei uma volta pela Costa Leste. Mas com o Uno foi 9 meses, eu rodei 30 estados. 30 estados. Da Costa Leste à Costa Oeste. Uau. Da Flórida até a Califórnia, da Califórnia até o Grand Canyon. Que delícia. Nossa. Até Boston, Nova York, Chicago. O lugar mais impressionante lá? Ai, eu acho que o centro dos Estados Unidos, o Grand Canyon, o Monument Valley, que é a capa do meu livro, onde está a capa do meu livro, a foto daquele lugar é impressionante, Monument Valley, porque é onde passava o coiote lá e o papaléguas. Sim, sim. Inclusive tem o bicho lá. E aí, cara, é muito bonito lá. O Grand Canyon é muito lindo. E a Califórnia, eu fiz a Highway 1, que é de Los Angeles a São Francisco. Nossa. Ela vai beirando a costa, assim, é muito, muito bonito mesmo. Foi uma das paisagens mais lindas que eu já vi já. Maior perrengue nos Estados Unidos? Frio, muito frio no deserto do Arizona. Foi menos 10 graus. Caramba. Dormindo dentro do carro, quase virei um picolé. Imagino. É muito frio, meu carro não tem isolamento, aquecimento, não tem nada disso. Eu passei muito frio ali também no Grand Canyon, eu passei muito frio. Eu acho que também algumas partes ali de se lidar com os americanos tal, e Sentiu preconceito de alguma forma? já passei por isso já. Quando eu estava nos Estados Unidos, quando estava nevado assim, o pessoal ainda, infelizmente, tem um pouco assim de xenofobismo contra o imigrante. Eles alguns toleram, outros não gostam. É difícil, assim. Quem mora lá, eu conto no livro a passagem. Eu conheci muito a comunidade brasileira, eu viajei muito pela comunidade brasileira, fazia encontros com os brasileiros lá para eles conhecerem o carro. E, cara, o brasileiro lá sobrevive, assim. É muito difícil. A maior parte tá ilegal e não é fácil, não. Não é, né? Tá distante do seu país, da sua cultura. Por mais que você tenha documento, você sempre vai ser um imigrante. Você sempre vai ser olhado como um imigrante, não tem jeito. Infelizmente. E aí, quando você estava nos Estados Unidos, você teve uma outra ideia. Quero ir na fábrica da Fiat. Da fábrica da Fiat. Por quê? Eu tive o meu sonho de conhecer Nova York. E o Sandro, que eu falo, esse carro tem personalidade, tem vida. Eu conversava com ele, ele falou, eu quero conhecer a fábrica da Fiat em Turim, na Itália, que é da onde veio minha avó. Olha só. E aí acabou que coincidiu e a gente estava no pique assim, eu falei, eu cheguei até aqui, agora eu não vou parar, né? Não quero continuar, vamos. Aí surgiu a ideia com a minha fotógrafa que fez fotos para mim em Nova York, conversando com ela assim, um dia almoçando, ela falou, por que você não vai para a Europa, né? Por que não? Por que não, né? Tal. Aí começamos a desenvolver a ideia e aí eu resolvi ir. E consegui, aí a gente terminou a jornada pelos Estados Unidos, de Miami eu enviei o carro de container para Portugal, para Lisboa. Demorou mais ou menos um mês. Nesse período que o carro estava em trâmite, eu vim para o Brasil. Vim para o Brasil, que eu já estava quase 1 ano e meio fora daqui. Aí eu vim para cá para ver o pessoal e depois eu viajei para a Europa. Aí você foi do Brasil para a Europa se encontrar com o Sandro lá. Fui para Portugal. Entendi. E aí foi isso. E aí enfrentei uma burocracia absurda em Lisboa, em Portugal. Por causa do carro? Por causa do carro. Na alfândega, para tirar o carro, custou 4 mil euros. Nossa. E uma dor de cabeça tremenda. Foram 25 dias mais ou menos para tentar liberar o carro. Quase que eu desisti, quase que eu voltei para casa, quase que eu larguei o carro lá e eu não estava aguentando mais. Chorando, tinha dia que eu chegava a chorar assim, e a burocracia portuguesa é enorme. A gente acha que o Brasil é burocrático, mas é que você não conhece Portugal ainda. Nossa. É extremamente
burocrático lá, cara. Lá ainda tá na época do carimbo, do Caramba. papel, nada é digitalizado, nada tem... Tudo demora muito, né? Demora muito, Consegui chegar na Itália, na fábrica da Fiat. Consegui andar na pista, porque a fábrica da Fiat virou um grande museu, assim, e no teto da fábrica tem uma pista. Ah, Que é onde tipo antigamente, de teste? Antigamente eles testavam os carros lá nessa pista, chama Lingotto, é uma pista histórica. E você levou o Sandro lá? e o carro foi. E o CEO da Fiat Mundial que fez o convite pra gente andar pela pista, assim, foi muito legal. Que demais! Ele convidou a gente, porque é só os carros que eles lançam que andam naquela pista, não é qualquer carro que anda, e o Sandro é o único veículo nacional a andar nessa pista. Que demais! Foi melhor então do que ele imaginava que ia ser. Melhor que imaginava, mas a galera do Instagram, todo mundo pensando, mas você tem que dar um carro novo pra ele e tal. Acabou que eu ganhei uma camiseta e uns postais da Itália e essa volta aí, mas tá bom, valeu. Tá bom, valeu. Foi isso, foi histórico. Ficou marcado assim pra sempre na história. Eu acho que então na Europa o maior perrengue foi a liberação do carro. A liberação do carro, sem dúvida. E o momento mais emocionante? Essa quando eu cheguei na fábrica aí, era o objetivo, era chegar na fábrica. E conhecer a Itália também, eu sou descendente italiano, não conhecia a Itália. Foi a primeira cidade que eu cheguei na Itália, foi Turim, a gente já foi na fábrica, assim, rodamos. E foi muita emoção, assim, rodar ali na fábrica e tal. Foi muito legal. O país que você mais gostou desses 32? Muito da Costa Rica, que aqui na América Central, a gente brasileiro não sabe muito da América Central, né? A gente vai mais para os Estados Unidos, para a Europa. E a América Central é muito legal, tem vários países muito interessantes ali, e um deles é a Costa Rica, muito lindo, tem Caribe, tem vulcão, é um país seguro, pequeno. Fui muito bem recebido lá, o povo lá é muito legal, fiquei na casa de uma família de brasileiros lá uma semana. Que bacana. Fiz até essa tatuagem em homenagem a eles. Ah, o que tá escrito? Em mi coração, em meu coração, que toda a família tem essa tatuagem, né? E eles falaram, você faz parte da família. E ele falou, então, se eu faço parte, eu quero fazer a tatuagem que vocês têm também. E acabei fazendo em homenagem a ele. Legal. E também a Holanda, eu gostei muito da Holanda, a Itália. Os próximos destinos, o que a gente pode esperar de você daqui pra frente? Então, agora eu tô dando um tempo aqui, é a primeira vez que eu fico um tempo assim... Um tempo que você acabou de chegar, faz um mês. Então, pra mim é muito tempo, assim. Faz um mês. Faz um mês, então. E fazia quase 4 anos que eu não tirava um tempo assim para ficar aqui com o pessoal, porque sempre eu vinha, quase não ficava aqui, porque ficava fazendo entrevista e tal, quase não dormia direito. E agora eu tô tirando tempo para ficar sem fazer muita coisa, com a família, com os amigos. E agora a gente o carro veio de Portugal, da Europa, para Uruguai, para Montevidéu, ele tá lá no porto em Montevidéu. E agora o mês que vem a gente vai para lá para resgatar ele, para pegar o carro, porque eu quero que ele volte para cá, para a região, para Nova Odessa, porque foi da onde ele saiu. E eu não vou abandonar ele de jeito nenhum. Faz parte da minha história, transformou a minha vida. Vai aproveitar e dar uma volta ali pelo sul da Argentina, Uruguai, que eu não conheço ainda. Não fui com ele. E aí depois que você conhecer o Ushuaia, aquela região, qual é o próximo? Aí sim a gente vai voltar pro Brasil. Aí eu quero fazer uma viagem pelo Brasil, tal, porque a maioria dos seguidores estão aqui e a grande maioria não conhece o carro, porque quando eu saí daqui eu tinha pouco seguidor, né? E a história aconteceu de crescer rede social foi durante a viagem. Então ele é o carro que rodou mais fora do Brasil do que aqui. Verdade, então, ele precisa agora rodar mais aqui. Agora depois que eu voltar eu vou fazer uma tour pelo Brasil aí. E hoje você dá palestras, né? Você dá mentorias de viagem também. A gente faz palestras para empresas, já fiz para várias escolas aqui na região, para adolescentes, jovens, e sobre superação, sobre resiliência, sobre realizar seus sonhos. Realizar sonhos. Precisa ter muito dinheiro para fazer isso que você fez? Pra mim não, eu vivo com pouco, sabe? A turma acha que você é milionário, mas não. Porque eu durmo dentro do carro, eu não pago hotel, eu viajo com o carro, eu como, eu tenho cozinha, então isso economiza muito dinheiro, né? Então eu gasto mais com gasolina e comer, né? Então acaba saindo mais barato assim
do que o que geralmente as pessoas vão comprar uma passagem aérea é cara, o hotel é caro, a alimentação. E muitas vezes as pessoas começam a sonhar, mas já colocam empecilho, né? Para não realizar. Isso, tem isso. As pessoas, só quando eu tiver dinheiro que eu vou fazer, e aí nunca sai do papel, né? Então, eu sempre falo que a mudança que você quer está na decisão que você não toma. Então, há 4 anos eu resolvi tomar essa decisão de viver e realizar meu sonho. E foi isso. E não para mais. E não para mais. Agora virou meu meio de vida. A gente tem hoje patrocínio, faz publicidade, tem o site, a gente lançou o livro, vende camiseta, boneca, caneca, várias coisas da nossa marca no nosso site. E a gente, então, hoje vive viajando e mostrando o mundo para as pessoas e tentando inspirar as pessoas de que um cara comum, com um carro mais comum ainda, pode chegar muito longe. Fazer coisas inacreditáveis, né? Sim, sim. Quem quiser o seu livro, procura de que forma? No nosso site é umauno.com.br, umauno.com.br, tudo por extenso, escrito. Lá tem o livro que a gente lançou o ano passado, que eu conto todas essas histórias de vida, de infância, adolescência, até quando eu chego em Nova York. E a gente vai lançar uma história infantil em breve também, do Sandro. Demais. O Sandro vai ganhar vida e vai ser um personagem. Que demais, que legal. Para as crianças e tal. E tem o site, a gente tem um patrocínio, não sei se pode falar. Pode. Da Cássia Autopeças, que é nosso patrocinador aí, que está junto com a nossa história. Tem o YouTube. Tem o YouTube, que é Um a Uno. Qualquer rede social, escreveu Um a Uno, vai aparecer o uninho lá, e aí tem a nossa história lá. Maravilha. Luiz, parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Incrível essa história, motivador, dá vontade de ir, só ir, né? Só ir, muito bom. O que a gente tenta passar essa mensagem, né? Que nada é impossível quando você tem muita fé, muito foco, muita resiliência e tem um sonho. As pessoas precisam sonhar, né? E ir atrás deles e sair do papel e se tornar realidade, seja lá qual seja o seu sonho, né? Ter uma casa, um carro, fazer uma viagem. Qualquer um pode. A gente tenta mostrar com a nossa história que eu sou um cara comum, igual a você, que tem um carro mais comum ainda e eu cheguei em 32 países, então também você pode. Muito bom, né? O programa vai ficando por aqui, com esse ânimo novo, vontade de fazer coisas diferentes, e é isso que a gente gosta de levar para você de casa. Esperança, ânimo novo, alegria, isso que a gente leva com o programa. Então fique ligadinho na nossa programação e a gente volta logo mais com um novo tema para você. Até lá!